para Dona Maria, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente, amém. Hoje eu vou ser bem objetiva, né? Já vamos começar a aula, eu tô bem cansada, né? Eu tô ainda aí fazendo um tratamento de influenza, né? Do vírus influenza. E tô também com uma outra infecção, tô tratando uma bactéria também, então tô muito cansada. Tô com um remédio, tô bem exausta. Então, agora, hoje a gente vai ser bem objetivo, tá, gente? Eu vou falar de Provérbios 25, eu vou fazer a oração agora, amém? E a gente começa a falar sobre Provérbios 25. Hoje eu tô melhor que ontem, né? Minha voz tá melhor, eu só tô cansada, bem cansada mesmo, acho que são os remédios, né? Tô bem cansada, tá bom? Mas eu tô bem, graças a Deus. Eu vou falar o nome dessa música, né, que a gente acabou de ouvir. O nome da música de hoje é O Rei Está Voltando. Quem tá cantando é Amanda Vanessa, tá bom? Amém. Eu vou orar agora e a gente começa a estudar Provérbios 25, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra. Pai, vem e nos fortalece, Pai, vem e nos renova, Senhor. Que venhamos a ter uma compreensão total da Tua verdade, que a Tua verdade venha ecoar dentro de nós, venha nos transformar, venha nos modificar, que venhamos, meu Deus, a ser convencidos por ela, que venhamos a ser levados ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Pai, amém. Meu Deus, nos levanta, Pai, nos faça forte, porque a Tua palavra diz isso, Pai, que o Senhor dá força ao cansado. A Tua palavra diz que aquele que se esforça recebe força de Ti. Então que assim seja, Pai, nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus, amém. Porque nós estamos aqui querendo aprender mais de Ti, querendo ouvir a Tua voz, querendo entender, meu Deus, a Tua verdade. Então nos ajuda, Pai, nessa caminhada, Pai. Amém. Que venhamos a voltar todo o nosso entendimento, que venhamos a voltar toda a nossa atenção para a Tua palavra e para a Tua voz, que nada nos distraia desse propósito, que nada nos confunda, que nada roube a nossa atenção de Ti, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, em o nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Então, gente, eu vou começar agora, tá? Como eu disse, eu vou ser bem objetiva, que eu tô bem cansada, mas vai dar certo, em nome de Jesus, com a graça de Deus, tá bom? Amém. No versículo 1, Provérbios 25, diz aqui, assim, né? A Duda até falou que já tá sentindo falta, porque a gente já tá acabando o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, se eu não me engano, vai até o capítulo 31, a gente já tá no capítulo 25. Glória a Deus, é mais um livro que a gente tá finalizando, né? Mas a gente ainda não tá se despedindo de Salomão. A gente ainda vai estudar o livro de Eclesiastes, que é o último livro ali de Salomão que a gente vai estudar. E então aí a gente vai se despedir de Salomão, né? E a gente vai começar a conhecer outros personagens ali e vamos começar a falar sobre a divisão dos reinos, vamos começar a conhecer os profetas, né? Quando há essa divisão dos reinos ali entre o reino de Israel e o reino de Judá, né? Muitos profetas são levantados para falar com o povo, para o povo voltar-se a Deus, né? E a gente vai falar bastante sobre esses profetas, vamos conhecer os reis ali do reino norte, os reis do reino sul, e a gente ainda vai estudar bastante coisa, amém, com a graça de Deus. No versículo 1, diz assim: aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias, de Judá. O que acontece? Esses provérbios que a gente vai estudar agora, eles são de Salomão, eles foram falados por Salomão, eles foram ensinados por Salomão, só que eles foram escritos muito tempo depois de Salomão. Eles foram escritos na época do reinado de Ezequias, tá? A gente vai estudar sobre esse rei Ezequias, a paz, Dorinha. A gente vai estudar sobre esse rei Ezequias. Ele foi um rei do reino de Judá, tá? Então já havia ali a divisão dos reinos, né? O reino de Israel, que era o reino norte, e o reino de Judá, que era o reino sul, tá? A gente já vai chegar nessa divisão. O reino de Judá, ele vai ser um reino de 2 tribos, onde vai ter a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tá? E as outras 10 tribos vão ficar no reino norte. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho.
E depois da morte de Salomão, bem mais para frente, no reinado de Ezequias, ali já com o reino separado, dividido, né? No reino de Judá se levantou um rei chamado Ezequias, e ele tinha algumas pessoas a serviço dele. E essas pessoas começaram a copiar, a reescrever alguns conselhos, sabedorias que eram de Salomão. E é isso que a gente vai ver agora, tá? É isso que está falando no versículo 1. No versículo 2 diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. A grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a honra de Deus está no não saber explicar as coisas. Nós não sabemos explicar as coisas que Ele faz. Então, a grandeza de Deus está nisso, dele ter deixado as coisas encobertas, dele ter deixado coisas sem explicação. Então, a glória dele, a grandeza dele, né, está nisso. E nós não acharmos respostas. Só ele tem as respostas. E a glória de Deus está nisso, de nós não acharmos as respostas. Só ele tem a resposta, só ele sabe o porquê, só ele sabe, né? Ele manteve para si algumas coisas escondidas, algumas coisas encobertas, algumas coisas que só ele sabe. E nisso está a glória de Deus, em só ele saber, mais ninguém, sobre essas coisas. A paz, Edna. Então aqui diz que a honra dos reis está em descobri-las. Então, enquanto a glória de Deus está em manter as coisas encobertas, a glória de Deus está em Deus não nos deixar tudo claro, tudo explícito, né? Em Deus não nos dar ciência de tudo, a glória, né, dos grandes está em tentar descobrir, em tentar desvendar, né, o que não está revelado, né? Aquilo que não foi revelado, né? Aquilo que está encoberto, aquilo que não podemos enxergar, não podemos descobrir, né? A glória dos grandes, a glória dos reis está em tentar descobrir isso, né? Em tentar descobrir o que Deus encobriu. E isso é a honra deles, dos reis, em tentar descobrir as coisas que nós não conseguimos explicar, né? Tem uma outra tradução da Bíblia que diz assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam, tá? Então seria nesse sentido. A gente respeita a Deus, a glória de Deus está em realmente nós não entendermos determinadas coisas, né? Existem coisas que foram escondidas, que não está dentro da nossa inteligência, da nossa percepção. A gente pode tentar estudar o que for, quanto tempo for, que a gente não vai conseguir desvendar, né? Por exemplo, a medicina, por mais que tenha avançado, né, ela ainda não descobriu como dar a vida. Apesar de haver várias fórmulas, né, hoje em dia, né, na medicina, você consegue fazer a junção do óvulo com o embrião ali pelo laboratório, você consegue tentar reanimar uma pessoa que acabou de ter um infarto, você consegue várias coisas, só que eles ainda não têm o domínio da vida. E nunca vão ter, porque só Deus tem esse domínio, né? Então, existem coisas que são encobertas. Igual, por exemplo, apesar de a medicina, apesar da ciência saber explicar como é o processo da chuva, apesar da ciência saber explicar tudo o que acontece na Terra para que chova, ela não consegue produzir. Então, a ciência explica, mas ela não reproduz, ela não consegue fazer chover. Então, ela só consegue dizer como é que chove, mas não sabe fazer chover. E nisso está a glória de Deus, né? Nas coisas que são encobertas, a gente não consegue imitar. E aqui diz, nessa tradução que eu acabei de ler, que nós respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam, né? E a honra dos grandes está em nos dar explicações de coisas que são difíceis de ser compreendidas, né? De coisas que estavam encobertas. Eram coisas que não haviam sido reveladas, mas eles explicam. Então, a honra dos grandes está nisso, né? De dar explicações para a gente que a gente não conseguiria entender. Então, a honra deles está em explicar essas coisas.
Aí no versículo 3, Salomão continua e diz assim: você nunca sabe o que um rei está pensando, os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra, né? Aqui é um rei falando, né? E o rei está falando para o seu filho, dando conselho para todo um povo, né? E aqui a gente lembra que é no reinado de Ezequias, do rei de Judá, que os trabalhadores de Ezequias começaram a reunir vários conselhos de Salomão. Eles acharam, né, vários papiros, vários conselhos ali de Salomão e começaram a reescrever eles e juntar eles, né? E nesses conselhos dizia-se isso, né? Que não tem como a gente descobrir o que há no coração de um rei, né? Quem vai descobrir o que há no coração do rei? Qual é o intento dele? Qual é o interesse dele? O que ele quer fazer? Né? Quem vai descobrir? A verdade é que quem é que vai descobrir o que há no coração do homem em geral, né? Ninguém, né? Apesar que Salomão diz que com inteligência a gente consegue trazer para fora. A gente já falou sobre isso. A gente consegue trazer para fora o que está no coração do outro com inteligência, né? A gente vai jogando algumas perguntas, falando, e ele vai soltando pra gente o que há no coração dele. Mas a verdade é que só Deus sonda o coração, né? Não tem como a gente descobrir o que verdadeiramente há no coração de alguém. E aqui diz: assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra são insondáveis. Cientificamente falando, o homem ele já conseguiu, né, pesquisar mais sobre o universo do que sobre o fundo do mar. Porque por causa da pressão que há no fundo do mar ali, né, a pessoa morre, tudo é muito difícil de você vasculhar ali o fundo do mar. Então é um grande abismo, é uma grande incógnita, né? Ninguém sabe exatamente o que há ali, né? Porque não tem como a gente ir lá e sondar aquilo. E é a mesma coisa o universo. Por mais que já tenha sido sondado uma parte do universo, não se foi em todo o universo, não se sondou todo o universo. Ninguém chegou até Marte, né? Um ser humano mesmo, ninguém sondou o universo inteiro. E ele está dizendo aqui, como é impossível sondar o universo, e assim como é impossível sondar o mar, assim também é impossível sondar o coração do homem, né? O que realmente há dentro do coração do homem. Quem é que vai saber, né? Não tem como a gente saber, só Deus sabe, né? Mas ninguém sabe, só Deus. Né? Como Salomão disse, a gente pode tentar trazer para fora aquilo que há dentro do coração do homem, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que vai ao coração. Então você pode ficar sondando e conversando com a pessoa para a pessoa ir botando para fora aquilo que está no coração dela. Mas se for uma pessoa muito controlada, né, ela não vai colocar tudo para fora. Então só quem vai conhecer verdadeiramente o que há no coração dela é Deus. Mas a palavra de Deus diz que hoje há um espírito sobre nós, e esse espírito que há sobre nós nos dá discernimento, né? Então esse espírito que habita dentro de nós hoje nos dá discernimento para que nós possamos enxergar o que há no coração do outro. Jesus, ele veio neste mundo como homem, né? Ele passou aqui aqueles 3 anos, né, de atividades aqui neste mundo como homem. E você vê que quando ele estava ali em alguns lugares, ele sabia o que a pessoa pensava, né? Ele fala isso, e ele era como homem, gente, ele estava como um de nós. E ele sabia o que o outro pensava. Ele falava assim: eu sei o que você está pensando, eu sei o que está passando no seu coração, eu bem conheço esse seu coração, né? E como é que Jesus sabia isso, né? Por causa do Espírito Santo, o Espírito Santo que estava dentro dele, né? E assim somos nós. Hoje nós temos essa capacidade de conseguir perceber, ainda que o outro não fale nada, o Espírito Santo nos dá esse discernimento para a gente perceber o que realmente há dentro daquela pessoa, né? E isso só o Espírito Santo que nos dá. Versículo 4 diz assim: purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte, né? Então, se a prata for purificada realmente, daquela purificação que houve, você consegue fazer aquilo virar uma obra de arte. E como que é feita a purificação, né? Como que é purificada? Através do fogo. Então, o fogo purifica, né? Então, ela é testada no fogo e ela é purificada no fogo. E depois que ela foi purificada no fogo, depois que ela foi testada no fogo ali, o resultado, o que sobra, você faz uma obra de arte.
E tudo isso tem a ver com a gente, né? A Bíblia diz que nós somos testados no fogo. A Bíblia diz que Deus nos testa no fogo. E do que sobra ali, né? Daquilo que foi purificado, Deus faz uma obra de arte. Por isso que Deus faz coisas extraordinárias com pessoas que a gente olha e jamais acharia que aquela pessoa fosse ser usada, né? Às vezes a pessoa já fez tanta coisa, matou tanta gente, já foi presa, já roubou, já matou, já fez atrocidades, fez um monte de coisa, né? Mas ela foi purificada, ela passou pelo fogo purificador. E então, daquilo que sobrou, né, que passou por aquele fogo, Deus fez uma obra de arte. E é isso que Salomão está dizendo aqui. No versículo 5, Salomão diz assim: afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça, né? Então, os maus conselheiros, eles têm que ser afastados da pessoa de autoridade, né? Porque a verdade é que um governo, uma governança só é boa se houver justiça. Então, qualquer lugar que seja, né? Qualquer lugar que seja, é uma empresa, né? É uma empresa, é uma igreja, qualquer lugar que seja. A pessoa que está na liderança, ela tem que estar rodeada de pessoas com bons conselhos e não com maus conselheiros. Porque ali haverá injustiça, e onde há injustiça não há boa liderança. Então, para que haja uma boa liderança, é necessário que aquele líder esteja rodeado de pessoas que tenham bons conselhos, né? E quem é que tem bons conselhos? Os sábios, né? E quem são os sábios, né? Aqueles que têm a Deus, né? Porque a sabedoria vem de Deus. No versículo 6 e 7, Salomão diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, que os teus olhos já viram. Que triste. Aqui Salomão está falando, olha, é melhor você ser humilde e você ser honrado, sendo humilde, do que você chegar se achando em um lugar, exigir para si um cargo que não equivale a você e você ser humilhado. Então, por exemplo, está sendo feito um grande banquete, uma grande comemoração. E eu vou e eu quero sentar, né, nas primeiras cadeiras. Eu quero sentar nas primeiras cadeiras, que estão lá na frente da comemoração. Está tendo uma grande festança e eu quero as primeiras cadeiras lá na frente. Então vai acontecer que eu estou me exaltando. Eu estou me gloriando e eu quero sentar lá na frente, porque eu me acho importante para eu sentar lá na frente. E Salomão está dizendo, não faça isso. É melhor que você seja humilde, é melhor que você sente lá no fundo. Por quê? Porque quem estiver lá na frente, se você realmente for importante, quem estiver lá na frente vai falar, oh, vem pra cá, vem aqui pra frente. E então você vai ser honrado dessa forma, do que você passar a vergonha de mandarem você levantar e ir pro fundo. Então é melhor que você seja humilde, né? Mais uma vez ele fala isso sobre a humildade. Não se ache melhor do que você é. Seja humilde. É melhor você ser honrado sendo humilde do que você se achar demais e ser humilhado. Versículo 8. Salomão diz assim: não seja precipitado em processar alguém, para que no final você não saiba como agir e acabe confundindo o seu próximo. Não seja precipitado, né, em querer o seu direito, né? Eu vou ser precipitado em levar essa causa para o juiz, né? Não seja precipitado. Aí Salomão está falando, não queira sair correndo para ir para a justiça, para entrar com o processo, para ir processar a pessoa, para ir requerer seus direitos. Não seja afoito, né? Calma, vê se realmente é isso, vê se realmente foi isso que aconteceu, tenta conversar com a pessoa primeiro, tenta os meios amigáveis primeiro, porque senão você vai passar vergonha. É isso que ele tá falando, Salomão tá falando. Às vezes você é tão afoito, quer sair correndo e quer entrar com processo. E às vezes você foi afoito demais e você não viu o que estava acontecendo, né? Às vezes a pessoa não te pagou porque ela não recebeu a cobrança, porque ela não recebeu aquilo, porque ela não sabia, porque ela foi internada, ela estava em coma, sei lá, alguma coisa aconteceu. Então, antes que você passe vergonha, investigue primeiro, vá ver primeiro o que aconteceu, né? Antes de você ser afoito e sair cobrando, né? Primeiro, investigue. Versículo 9 e 10, Salomão diz assim: defenda sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário,
Todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. Aqui ele está falando sobre ser discreto. Você tem um direito, você está certo. E você descobriu esse direito através de um segredo. O direito que você tem expõe o segredo de alguém. E Salomão está dizendo, não exponha o segredo de ninguém. Tudo bem, você vai lá requerer seu direito, você vai na justiça, requer seu direito, consegue o seu direito, mas não vai sair por aí espalhando, né, o que o outro fez de errado porque você tem conhecimento e porque você ganhou o seu direito através disso, né? Você ganhou o seu direito porque ele fez algo errado. Tá, mas fica entre você e ele, você já resolveu, tá tudo bem. Não saia que nem um mexeriqueiro saia falando por aí sobre isso, né? É algo que só vai fazer você passar vergonha, não seja assim. Aqui ele tá falando mais uma vez para não ser mexeriqueiro, né? Você tinha o direito, você ganhou esse direito com base nisso, nessa coisa errada que essa pessoa fez, com base nesse segredo. Mantenha um segredo para você. Você não precisa sair falando para os outros porque você ganhou a ação, porque você ganhou. Não, seja discreto. Versículo 11, Salomão diz: a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata, né? A palavra certa, na hora certa, é maravilhosa. É isso que ele está falando. Uau, é incrível. É prazerosa, né? A palavra certa, na hora certa, dá prazer, dá alegria, né? Nada como dizer a coisa certa na hora certa, para a pessoa certa, né? Nada como isso. Versículo 12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro e joias de ouro puro. Quando alguém busca realmente a sabedoria, quando alguém realmente quer aprender, né? O conselho de alguém sábio vai valer muito mais para ela do que qualquer ouro, qualquer tesouro, qualquer joia. Ela vai prestar muita atenção naquilo, né? Porque ela realmente quer aprender, ela realmente quer ser sábia. Versículo 13. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou, né? Nada como ter alguém de confiança. Né? Nada como você ter alguém em quem você realmente confie. Alguém que você manda fazer uma coisa e aquela pessoa vai fazer exatamente o que você falou para ela fazer, né? E aí está dizendo aqui, nada como você ter um mensageiro fiel. Nada como você ter um mensageiro de confiança. Que você fala uma mensagem e a mensagem vai chegar exatamente do jeito que você falou. Não vai chegar distorcida, não vai chegar diferente, né? E isso alivia a alma daquele em quem confia, né? Então aqui tá falando para a gente escolher as pessoas que a gente anda, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente escolha pessoas fiéis, né? Que a gente escolha mensageiros fiéis, pessoas fiéis, porque isso vai ser um alívio para nossa alma. Aquela pessoa jamais vai falar que eu falei uma coisa que eu não falei. Aquela pessoa jamais vai distorcer algo que eu disse, né? Aquela pessoa vai ser sempre fiel na mensagem que se eu precisar falar para ela, dar alguma mensagem a alguém, enviar algum recado a alguém, guardar algum segredo, ela sempre vai fazer. Então escolha pessoas confiáveis, né? Versículo 14, Salomão diz: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas que não fez. Assim como a nuvem e o vento, que só engana, porque você vê aquela nuvem forte, aquele vento forte, você olha e você vai, nossa, vai chover, né? Aí você fala, não vou nem lavar roupa hoje, porque vai chover, nossa, vai cair uma chuva, olha a nuvem que tá, olha o vento forte, e não chove, só engana, não chove nada, né? Como essa nuvem e esse vento que só engana é essa pessoa que ele fica se gabando falsamente, ele finge que fez coisas boas. Ele se gaba por coisas que ele não fez. Ele vive se gabando por coisas que não foi ele que fez. Outra pessoa que fez, outra pessoa que teve a ideia, outra pessoa que foi adiante. E ele fica se gabando. E assim como esse vento que engana e não traz chuva, é essa pessoa. Não faça isso, isso não é bom. É isso que Salomão está dizendo. Não se gabe por algo que você não fez. Não se gabe por algo que não é seu, né? Isso é muito ruim. Isso mostra o quão vazio você é. Não faça isso. Versículo 15.
A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade, né? Então, com paciência, você convence até as autoridades. Se você quer alguma coisa, né? Como que você consegue algo, né? E é alguém muito importante, aquela pessoa tem autoridade, aquela pessoa é muito influente, né? Com paciência, porque a paciência convence essa pessoa, né? Agora, se eu chegar lá afoita, se eu chegar lá brigando, se eu chegar lá quebrando a cadeira na pessoa, eu não vou convencer ela de nada. Mas com paciência eu a convenço. E aqui diz, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. O não desistir, né? O perseverar, o insistir, né? Ir lá insistir, não desistir, não desistir, não desistir. Isso vence qualquer dificuldade, seja lá o que for. Se você persistir, você vai vencer. Então, não desista. É isso que Salomão está dizendo. Não desista e faça com paciência. Não faça na raiva, no nervosismo, não chega gritando, brigando, impondo. Vá com paciência, né? E de uma forma perseverante, né? Insista com paciência, que você vai conseguir. Versículo 16. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar, né? Você achou algo bom? Você achou algo prazeroso? Legal. Usufrua. É isso que Salomão está dizendo. Usufrua. Mas usufrua o necessário. Usufrua até um limite. Porque se você usar demais, você vai usar errado. É isso que ele está falando. Aqui ele está falando sobre prazeres. Antigamente, houve um tempo na época da igreja, né, que eles entendiam que cristão não podia ter prazeres. Então, eu não posso fazer algo que eu fique feliz. O cristão tinha que ser sempre sério, ele não podia nem rir. Ele tinha que ser, assim, bravo, assim, sério, sabe? Porque até rir era pecado, era tudo pecado. Houve um tempo na igreja que era assim. E aqui tá dizendo, não, você pode ter prazer, né? Desde que, é claro, seja um prazer legítimo, um prazer que vá de acordo com o juízo de Deus, né? Então, você pode ter prazer. Então, eu gosto muito de comer tal coisa, né? Então, coma. Não é pecado. Eu gosto muito de comer isso, então coma. Mas vá com moderação. Porque tudo em excesso é mal. É isso que Salomão está dizendo. Tudo em excesso vai dar mal. Então, é algo que te dê prazer, é algo que é bom, é algo que não vai contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a ordem de Deus. Então, vá, sim, tenha prazer, mas seja comedido, né? Porque senão você vai acabar até vomitando, vai fazer tanto, né? Vai usufruir tanto daquele prazer que você vai acabar vomitando aquilo e aquilo já não vai ser mais bom assim. Então vá com calma, né? Vá com cautela. Versículo 17, Salomão diz assim: não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar de você e vai acabar ficando com raiva. Gente, que conselho sábio de Salomão. Salomão está dizendo para a gente não viver na casa de ninguém. Existem pessoas que estão todo dia na casa dos outros, né? Quer ficar todo dia na casa do vizinho, quer ficar todo dia na casa de outra pessoa. E Salomão está dizendo, não faça isso. Isso estraga a amizade. Vai chegar uma hora que a pessoa vai se cansar de você. Chega uma hora que a pessoa, ela quer ter a liberdade de ficar sozinha na casa dela. Você vai incomodar. Então, tenha bom senso. Não fica indo a toda hora direto na casa do seu vizinho, na casa de alguém. Não. Você vai acabar irritando essa pessoa. Você vai acabar sendo malquisto. Você vai acabar sendo mal visto ali. Sua companhia já não vai ser mais tão boa assim, né? E é verdade, né? Na época que eu tenho quase 40, né? E na época que eu era pequena, era um costume muito. Não tinha internet, não tinha essas coisas. O celular, quando surgiu, foi uma coisa, nem isso não tinha. Eu sou da época do bip, teve o bip e tudo. E eu cresci, né, com aquelas brincadeiras de rua, né? Barra manteiga, pega-pega, eram essas coisas assim. Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? E, gente, como tinha esse negócio de ficar na casa um do outro, né?
Eu lembro, era vizinho na casa de vizinho, eu ficava o dia inteiro, sabe? Minha mãe recebia as vizinhas em casa e, nossa, era demais, era demais. Às vezes até incomodava, tinha gente que ficava indo direto e até incomodava realmente, né? A pessoa ficar indo direto na tua casa. E é isso que Salomão tá falando. Tenha discernimento, não seja essa pessoa que tá indo todo dia, né, na casa da outra ali. Você vai acabar sendo mal recebido. E para evitar esse tipo de coisa, não faça. Né? Não tá falando para não ir visitar, visite, mas você vai todo dia na casa da pessoa, né? Você vai acabar ficando mal para você isso, não faça isso. Versículo, tenha bom senso, né? Versículo 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada. Ela é tão perigosa quanto um porrete. Ela é tão perigosa quanto uma flecha afiada. E é verdade, né, gente? Aquele que sai espalhando mentira a respeito das outras pessoas, ele tem na boca dele um poder de morte. Por isso que ele é perigoso. Eu até falei em uma aula, tem um exemplo aqui no Brasil que aconteceu de uma mentira que começaram a soltar pela internet, né? E essa menina, ela sofria já de depressão, de alguns problemas. E começaram a inventar um monte de mentiras sobre ela. E ela não aguentou. As mentiras que foram inventadas sobre ela. E ela se matou. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Cuidado. Cuidado com essa pessoa, essas pessoas que ficam mentindo sobre os outros. Você sabe que é mentira o que ele está falando. Toma cuidado. Porque essa pessoa, né? Não tem diferença entre essa pessoa e uma pessoa que tá com uma faca na mão e vai lá e mata. É isso que o Salomão tá dizendo. Não tem diferença nenhuma. Às vezes você fica falando, não tem nada a ver, que bobeira, ele não matou ninguém. E Salomão tá dizendo que é o mesmo nível. É o mesmo nível. De que se ele tivesse pego uma faca e matado ela. É o mesmo nível. A pessoa que inventou essa fofoca sobre essa menina, aqui na Bíblia diz que é o mesmo nível dele ter ido lá na casa dela e tê-la matado. É nesse nível que ele se encontra. Ele mesmo a matou. Ele teve o poder de matá-la pela boca dele, né? E para a Bíblia é equiparada a isso, como se ele tivesse ido lá e matado ela. Porque foi por causa do que ele falou que ela se matou, né? Então toma cuidado. Versículo 19, toma cuidado primeiro para não ficar falando nada de ninguém, né? Primeiro que a gente não tem que falar de ninguém nem se for verdade. A gente não tem que fazer nem fofoca, nem mexerico e nem mesmo se for verdade. Não tem que falar de ninguém, né? A gente tem que olhar para a nossa vida, olhar para a gente, né? Mas piorou se é mentira, né? Versículo 19 diz assim: é como um dente quebrado e um pé torcido, a confiança no infiel na hora da angústia. Gente, é verdade, aqui tá dizendo assim: confiar numa pessoa infiel, confiar numa pessoa que não é fiel, confiar numa pessoa que não é ali 100%, confiar numa pessoa que não é garantia, na hora da angústia, confiar nessa pessoa é como se você estivesse contando com um dente quebrado. É como se você estivesse contando com um pé torcido. Ou seja, a eficácia não é a mesma, vai te deixar na mão. Por exemplo, a pessoa está com o pé torcido e tá tendo uma perseguição, né? Tem 3 pessoas, a pessoa torceu o pé e tá todo mundo correndo, né? Como que ela vai contar com o pé dela torcido? Ela vai ser pega. O pé dela deixou ela na mão, né? Então ela já não consegue mais correr. Sabe esses filmes, em filme de terror acontece isso, né? Filme de terror, a mocinha tá correndo do bandido lá, do assassino, ela vai e torce o pé, né? Aí ela morre, porque não consegue mais correr. Então ela corre mancando e o bandido vai lá e pega ela, né? E é isso que tá falando, né? O que aconteceu? O pé dela deixou ela na mão, porque torceu, né? A mesma coisa o dente, né? O dente quebrado, né? O dente quebrado, eu tô comendo, né? O dente me deixou na mão, eu não tô conseguindo mastigar desse lado que tá quebrado. Ele me deixou na mão. E aí você tá falando, confiar num infiel, gente, é você ter certeza que você vai ser deixado na mão. Você tá perdido. É melhor você ficar sozinho mesmo. Porque confiar no infiel não dá. Está dizendo. Então, aqui Salomão faz muita questão de falar pra gente escolher bem os nossos amigos, né? Escolher bem as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente escolha as pessoas certas, pessoas confiáveis, né? Pessoas fiéis, né? É isso. Versículo 20 diz assim: aquele que canta canções ao coração aflito é como quem atira
roupa, quem tira a roupa num dia de frio, e como vinagre sobre feridas. Gente, a pessoa tá triste, a pessoa tá com o coração dela aflito, a pessoa tá com a alma dela angustiada. E chega alguém e começa a cantar uma música alegre para ela. Aqui tá dizendo que isso não vai resolver. Não, a pessoa tá triste. A pessoa não tá precisando ouvir uma canção alegre. Não, às vezes a gente acha, né, que sempre a palavra alegre é a melhor palavra. E aqui tá dizendo que não. Às vezes a pessoa não precisa ouvir a palavra alegre. Às vezes a pessoa precisa ouvir a palavra que ela precisa ouvir. Nem sempre vai ser alegre. Às vezes é uma palavra triste que ela vai ter que ouvir. Mas é o que ela precisa ouvir. E ele está dizendo, e quando você chega para dar uma palavra alegre para quem está com o coração triste, isso só piora a tristeza dela. É como se você chegasse com vinagre e tacasse vinagre na ferida dela. Porque ela tá triste. Você vai chegar lá cantando, ai, vamos cantar, ai, para com isso, né? Ai, sorri, a vida é bela, né? Eu já vi muita gente fazer isso. Já fizeram isso uma vez comigo. Eu tava triste, eu tinha acabado de perder meu filho e eu não tinha falado pra ninguém. Tava só eu e meu esposo sabendo e tal, tinha abortado, né? E eu tava assim na minha, séria, né? E uma pessoa chegou em mim e falou assim, ai, sorri, a vida é bela, não sei o quê, ai, que cara é essa, tem que sorrir, né? E eu olhei e não respondi nada, sabe? E é isso que Salomão tá falando aqui. Um coração angustiado, um coração triste, não se resolve com você falar, né? Tem gente que fala, ah, põe um sorriso nesse rosto, como se o sorriso fosse resolver o problema do teu coração. Não vai resolver, né? É muito mais profundo que isso, né? Tem muito mais, vai muito além disso, né? Não é um simples sorriso, né? E é isso que está dizendo aqui no versículo 20. Você chegar e ficar cantando canções para quem está com o coração angustiado, você não vai ajudar essa pessoa. É aquela coisa, acho que foi Davi uma vez que disse isso, né? No livro de Jó também a gente já falou sobre isso. Você não sabe o que dizer, fica quieto. Às vezes, a melhor resposta, o melhor conselho é o silêncio. Às vezes eu não sei o que dizer para a pessoa, eu não sei o que falar para a pessoa. A minha melhor resposta para ela vai ser o silêncio, não falar nada. O problema é que às vezes a gente tem mania de achar que a gente sempre tem que falar algo, né? Às vezes eu não tenho que falar nada, às vezes eu só tenho que escutar. E é essa a questão, né? Agora, eu chegar e falar alguma coisa só vai tornar aquela pessoa ainda mais angustiada, aquela pessoa ainda mais triste, né? A gente tem que ter muito cuidado. Salomão tá vindo aqui de um aspecto que ele vem falando sobre o poder da palavra, né? Ele acabou de falar ali em cima que a gente tem o poder de morte na nossa boca. Ele acabou de falar isso. Ele acabou de falar que a pessoa que sai falando mal dos outros, inventando conversas sobre os outros, tem o poder de morte na boca dela. E agora ele tá falando mais uma vez, né? Pra gente tomar cuidado. Aquelas pessoas que estão sempre dispostas a dar conselho, né? Tem gente que, nossa, quer sair. Ah, eu sei resolver teu problema, eu sei qual é o teu problema, eu sei o que você tem que fazer, né? Cuidado, porque às vezes, em vez de você estar ajudando a pessoa, você está piorando a situação dela, né? Você está tornando a aflição dela ainda maior, né? Então, chegar com canções, com alegria, né? Com palavras alegres, nem sempre é a solução. Às vezes a gente acha, né, que tem que sempre chegar com palavras alegres para a pessoa que está triste. Às vezes não. Às vezes, realmente, o que ela precisa ouvir é uma palavra triste. Às vezes é algo triste que ela precisa ouvir, não algo alegre. E é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo assim, se você chega para uma pessoa que realmente está triste, está aflita, e você chega com canções, você só vai fazer ela ficar mais irada ainda. É como se você estivesse num dia frio e tirasse a roupa daquela pessoa. É isso que você está fazendo. É como se você estivesse ignorando a dor dela. Você está passando por cima da dor dela, ignorando a dor dela. Né, falando que ela tem que se resolver, que ela tem que, vida que segue, né, sorrir, vamos embora, né, as coisas mudam, né, é como se você pegasse vinagre e jogasse na ferida da pessoa. Então, toma cuidado, né, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né, a gente tem que ter muito cuidado,
Muito cuidado mesmo, né? Nem todo mundo tem o dom de conselho, nem todo mundo tem o dom de orientação. Então, se você não tem o que falar, se você não sabe o que dizer, fique quieto. É a melhor solução. No versículo 21 e 22, Salomão diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se ele tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça. E Deus irá te retribuir. Uau! Salomão está dizendo aqui: pague o mal com o bem. Se um dia o seu inimigo, seu maior inimigo, a pessoa que mais te fez mal na tua vida, se ele passar fome, precisar de comida, dê. Se um dia ele precisar de bebida, de água, dê. E aqui diz: porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça. O que está dizendo aqui? Porque assim você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele, do teu inimigo. O que quer dizer isso? O teu inimigo vai ser levado a refletir. O teu inimigo vai ser levado a refletir sobre você. Ele vai sentir remorso, é isso que está dizendo. E como é que ele vai ser abençoado, essa pessoa? Por Deus. Não fique esperando retribuição do seu inimigo. É isso que Salomão está dizendo aqui. Deus vai te retribuir, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas esperando retribuição do outro, né? Esperando reconhecimento do outro. A Bíblia diz que a gente nunca deve esperar reconhecimento do outro. Nunca deve esperar retribuição do outro, né? A gente deve esperar a retribuição de Deus. E não há ninguém melhor para retribuir do que Deus. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Faça pelo teu inimigo. Se ele precisa de ajuda, ajude-o. E não ajude esperando a retribuição dele, porque pode ser que ele seja ingrato e não te retribua. Mas não espere retribuição dele. Mas saiba que Deus vai te retribuir. Se você ajudar o teu inimigo, Deus vai te retribuir. Mas não pense que foi em vão a tua ajuda. Não pense que o que você fez foi um desperdício. Não. Porque você vai amontoar brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Ela vai refletir sobre o que você fez. Ela vai sentir remorso. Algo ela vai aprender com isso. É isso que ele está dizendo. No versículo 23 diz assim: assim como o vento norte espelha a chuva, os mexericos trazem o ódio, né? Assim como o vento norte, né, faz com que o ambiente fique seco, né? Fica um ambiente desértico, ruim, porque a chuva é impedida de vir. Assim, os mexericos, eles trazem o ódio. Então, evite ficar perto de mexericos. Evite andar com gente fofoqueira. Evite andar nas rodinhas de fofoca, porque isso só vai trazer ódio. De algum lugar vai vir ódio com relação a isso. Mexerico não traz nada além de ódio, só isso vai trazer. A fofoca só traz ódio, mais nada. E é verdade, né? Traz ódio com relação ao resultado, né? Igual dessa menina que ela se matou. Essa fofoca que houve depois, gente, trouxe ódio. Teve uma disseminação de ódio, que o povo sentiu tanto ódio que ainda que se fosse verdade, eles sentiram ódio, que não era da conta da pessoa ter espalhado aquela fofoca. Piorou sendo mentira. Então a fofoca só traz ódio. Se desvie de fofoca, né? Pra quem vai ficar andando no meio da fofoca? Versículo 24 diz assim: melhor é morar num só canto do telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. A gente já viu isso, né? Salomão já falou isso num provérbio anterior, né? É melhor você morar numa casa pequena e ter paz do que morar numa mansão e não ter paz. É isso que ele sempre diz, né? Então, aqui ele fala mulher, mas é tanto mulher como homem briguento, né? Então, é melhor morar numa casa pequena, é melhor você ser pobre e ter paz e ter Deus, do que você ser rico, ser milionário, morar numa mansão e não ter paz, viver sempre em guerra, né? Não conseguir ter paz dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, né? Versículo 25 diz assim: ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. É lógico, né? Então, ouvir uma notícia boa que a gente nem esperava, nem contava, refresca a nossa alma, né? Versículo 26. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. A pessoa é boa. A pessoa tinha fama de boa, era boa,
mas se deixou levar por uma pessoa má. Resolveu confiar em uma pessoa má. Acreditou em uma pessoa má. Está seguindo conselhos de uma pessoa má. Essa pessoa boa se tornou como uma lama. Ela se tornou imunda. Ela já está toda suja, né? Já não é mais boa. Versículo 27 diz assim: comer mel demais não é bom. Da mesma forma, buscar a própria glória não é glória. Comer mel demais não é bom. Né? Ter prazer demais não é bom. Experimentar muito o que é doce, né? O que é agradável não é bom. Da mesma forma, buscar a própria glória não é glória. Quando a gente busca a nossa própria glória, ainda que a gente pense que achou, porque eu estou buscando minha própria glória, não é glória. Teve uma igreja que eu ia, que teve um dia que eu fui, gente, eu fiquei indignada com aquilo que eu vi. Era o aniversário da pastora da igreja. Aí quando eu cheguei lá na igreja, nesse dia eu estava em casa e falei, eu quero ouvir uma palavra, deixa eu ir lá. Aí quando eu cheguei lá, eu sentei, tinha uma poltrona no altar, ali na frente, tinha uma poltrona e colocaram assim, sabe, como se fosse poltrona de um rei. Tinha poltrona assim, tinha os negócios, tudo arrumado assim, um monte de coisa, com flores, um monte de coisa. E daqui a pouco a pastora chega e o povo conduz ela até essa poltrona. E ela sentou nessa poltrona. E eu fiquei olhando aquilo. Aí, gente, foi o dia inteiro em homenagem a essa pastora. Foram 2 horas em homenagem a ela. Aí começaram a falar sobre ela, foram várias pessoas darem testemunho sobre ela, aí depois passou no telão vídeos da família dela, aí ela fez até vídeos da família dela de outro país, tem gente da família dela que é de outro país, também vieram falar no vídeo, e gente, sério, foram 2 horas falando dela. Aí quando terminou, então vai, tá bom, tchau, né? Foi o aniversário da pastora, a gente fez isso, né? Como um agradecimento a Deus pela vida da pastora. E foi todo mundo embora. Gente, e cadê Jesus? E cadê o evangelho que eu não vi, né? Gente, foi triste, viu? Aquilo me deixou tão triste. Eu fiquei abismada com aquilo. Eu falei, não acredito. E meu pai, eu fiquei esperando assim até o momento que eles iam falar de Jesus. Terminou tudo, ninguém falou nada de Jesus. Foi o dia inteiro para ela. E aqui o que está dizendo é isso. Buscar a própria glória não é glória. Eles acham que ela foi honrada naquele dia. Sabe o que está dizendo aqui? Que não. Ela acha que foi honrada. Eles acham que ela foi honrada. Mas buscar a própria glória não é glória. Ela não foi honrada. Aquilo não é glória. Que triste, né? Versículo 28 diz assim, para finalizar a aula de hoje, graças a Deus, amém. Diz assim, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo nos dá autocontrole. Não é possível existir um cristão que tenha dentro de si o Espírito Santo e não tenha controle próprio. Não tem como ter um cristão que sai batendo nos outros na rua porque perdeu o controle. Não. O Espírito Santo nos dá controle próprio. E ele está dizendo aqui, uma pessoa sem controle próprio é como uma cidade que não tem defesa nenhuma. Não tem muralha nenhuma. E qual é o perigo disso, né? Você não tem defesa nenhuma, não tem muralha nenhuma. Você pode fazer coisas que você vai se arrepender pro resto da tua vida, porque você não tem controle próprio. Aquele que não tem controle próprio mata uma pessoa. Matam, sabe aquelas pessoas, eu já vi gente falando isso, né? Que quando deu por si, tava com a faca na mão cheia de sangue. É isso. Não tem controle próprio. E o cristão, ele tem que ter controle próprio, né? O Espírito Santo nos dá controle próprio. A gente tem que ter controle próprio. A gente não pode sair por aí batendo em ninguém,
né? Quebrando as coisas. Cristão não faz isso, não. Cristão não faz isso, não. Cristão tem controle próprio, né? Existe uma ira, a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é uma ira santa, né? Que foi a ira que Jesus teve quando ele derrubou as mesas lá, né? Porque estava tendo comércio lá no templo de Deus, na casa de Deus. Então ele se revoltou com o que estavam fazendo em nome de Deus ali, né? Existe um tipo de ira, um tipo de revolta que é uma revolta santa, né? Eu já senti isso, você ficar revoltado por causa do que estão fazendo em nome de Deus, né? E não é para Deus aquilo, mas estão fazendo em nome de Deus. E você vê que aquilo de lá é puro pro mundo, pro homem, né? Mas aqui tá falando sobre o controle próprio, né? Não tem nada a ver com isso. E mesmo assim, essa ira, né? É uma ira santa, é diferente. Não é essa ira de eu perder o controle e sair, não. É uma ira santa, é diferente. É uma ira que vai levar à reflexão, né? Vai levar o outro a refletir também, não é assim. Não é uma ira sem propósito que você sai quebrando tudo, né? E depois você vai se arrepender de ter quebrado as coisas, não é assim não. Então, amém, gente. Eu vou desconectar agora, tá bom? Eu agradeço a todos que acompanharam a aula hoje, amém. Amanhã, com a graça de Deus, a gente volta. Eu vou estar melhor com a graça de Deus amanhã. Eu tô meio lenta, acho que são os remédios, tô meio cansada, né? Mas amém. Deus é bom, né? É muito bom estudar a palavra de Deus, conhecer mais de Deus, né? Amém. Então amanhã a gente vai falar sobre Provérbios 26, tá bom? Deus abençoe a todos, amém. Eu vou mandar um beijo para todo mundo do Meet, Facebook, Instagram, YouTube. Eu nem vou perguntar, gente, se hoje tem alguma dúvida, porque eu tô tão cansada, tá bom? Para eu descansar um pouquinho. Beijo, Maria. Amém. Bom descanso para você também, viu? Deus te abençoe. Amém, Edna. Bom descanso, viu? Gente, eu vou desconectar o Facebook e Instagram, tá bom? Amém. Gente, então, bom descanso a todos aí, tá bom? Do Meet,